Fala galera, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa seu gostei para dar uma força pra gente, valeu? Aproveita e segue a gente também no Instagram. Sem mais, vamos pro vídeo? Vamos continuar a temporada de resultados de divulgação do quarto trimestre de 2021 com o Banco Santander. O Banco Santander é um dos maiores bancos de varejo e para grandes empresas no Brasil, junto com o Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. Sendo que o Banco do Brasil e a Caixa têm uma forte influência e risco estatal associado a essas instituições. O Bradesco já vejo como um ótimo banco com grande poder no setor de seguros, mas que não vem apresentando um bom resultado durante a pandemia, apesar de não ser nada preocupante. O Santander, por outro lado, apresentou um bom resultado, como veremos adiante, no quarto trimestre de 2021, somando o ano total. O quarto trimestre, de uma maneira isolada, até que não foi tão bom como os outros trimestres. Existe somente a questão de governança corporativa quando a empresa possui units, que acabam por diluir os acionistas minoritários devido a ter menos ações ordinárias do que preferenciais. Mas isso é só uma questão de opinião e gosto para o investimento. O Santander vem apresentando crescimento das suas receitas em diversos setores que o banco funciona ano contra ano, tendo tido apenas em 2013 e 2014 leve quedas de 4%. Em 2017 e 2018, por outro lado, apresentou crescimentos acima de 15%. Em 2020, um crescimento de apenas 2%, sendo retomado em 2021 com uma elevação de 10%. O ano de 2020, por ter sido o início da pandemia, podemos considerar como não recorrente, até porque o Banco Central efetuou uma série de recomendações e fiscalizações que afetou o setor bancário. A carteira de crédito, que também é um ótimo indicador de crescimento, subiu de 142 bilhões em 2009 para 463 bilhões em 2021, um crescimento de mais de 3 vezes. Os números do resultado do Santander, ao meu ver, foram bons quando a gente compara o ano como um todo. Nada espetacular, mas não vejo como ruins, como alguns analistas projetaram devido ao quarto trimestre de 2021 ter sido levemente inferior ao quarto trimestre de 2020. O crescimento da receita ano contra ano, apesar de no quarto trimestre ter tido uma pequena redução, despesas gerais elevaram somente 3,9%, bem abaixo da inflação, e o EBIT subiu quase 2 bilhões. O lucro líquido saltou de 15 bi para 16 bi em 2021. O mercado esperava um crescimento um pouco maior, sobretudo no quarto trimestre, mas no total do ano eu achei um resultado bem razoável. O que afetou bastante o quarto trimestre de 2021 foi a despesa para devedores duvidosos, que não se concretizaram de maneira tão forte em 2020, que foi o início da pandemia. É uma parte contábil que os bancos têm que discriminar como provável perda, mas que nem sempre se concretiza ou somente uma parte dessa provisão realmente ocorre, retornando o que sobra para o caixa do banco. Dessa forma, devido à piora dos indicadores macroeconômicos do Brasil, bem como o aumento da inflação e o nível alto de desemprego, o PDD do Santander apresentou um leve aumento, mas em níveis percentuais nada preocupante. Foi um impacto de curto prazo que o mercado não gostou muito, mas que, no meu ponto de vista, no futuro vai retornar boa parte para o banco, assim como recorrentemente acontece nos anos de crise. O Santander é um banco forte, pagador de dividendos e conforme amplia sua receita e lucro ao longo dos anos, o dividendo por ação também cresce. Isso é natural de uma empresa pagadora de dividendos e com crescimento sustentável. Pagava cerca de 41 centavos em 2009, subiu para 71 centavos em 2012, 84 centavos em 2015 e R$ 3,37 em 2021. É importante lembrar que em 2020 houve uma forte retenção de dividendos de quase 50% no setor bancário devido à regulamentação do Banco Central durante a pandemia. Então esse dividendo de 2021 acredito como não recorrente. Em 2022 deve continuar em patamar elevado, mas provavelmente bem inferior a 2021. Mesmo assim, o banco ainda possui muito dinheiro retido para a provisão de devedores duvidosos. Então, mesmo que em 2022 não distribua valores tão altos como foi em 2021, conforme mencionado, a tendência é o crescimento ao longo dos anos desse dividendo. O dividend yield, em média, fica na faixa de 4 a 5% e deve se manter nesse padrão nos próximos anos. Em 2021 foi para 8,8%, mas é um não recorrente, conforme foi citado. Porém, quando a gente investe para períodos longos, o yield não importa tanto no curto prazo, pois o crescimento do dividendo faz com que seu retorno seja ainda maior.
Mesmo com a crise enfrentada na pandemia, o Santander conseguiu estabilizar o seu retorno sobre patrimônio líquido na casa dos 21%, assim como os 3 anos anteriores. Nessa mesma linha de raciocínio dos dividendos, existe um indicador de payout, que nada mais é que a quantidade de lucro líquido distribuído para os acionistas em forma de dividendos. A empresa é uma pagadora de dividendos há muitos anos. Em 2021, assumiu a primeira colocação, desbancando vários players e bancões como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O índice de inadimplência estava em níveis ótimos, mesmo com essa provisão para eventuais devedores que possam não quitar suas dívidas com o banco. Teve um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2020, mas ainda em ritmo inferior ao quarto trimestre de 2019, quando analisamos o prazo de 15 a 90 dias. Lembrando que o ano de 2019 seria um ano mais plausível de comparação, tendo em vista impactos não recorrentes de 2020 que ainda sinalizam sobre 2021. O mesmo raciocínio se aplica para prazos superiores a 90 dias. O nível maior de inadimplência é relacionado às pessoas físicas, o que representa um percentual relevante na carteira de crédito do Santander. Então é um fator de atenção, tendo em vista que o banco tem forte participação no setor de varejo. No que concerne às pessoas jurídicas, é praticamente irrelevante. Se a economia ficar longos anos em situação ruim, com inflação alta, aí sim o banco pode ser bastante afetado devido à carteira de crédito de pessoas físicas. Mas não acredito que isso vai ocorrer. No máximo entre 2023 ou 2024, o país deve começar a apresentar uma melhora econômica. As despesas gerais do banco são fortemente controladas, tendo tido um crescimento muito abaixo da inflação, com cerca de 4% de elevação de 2020 para 2021, sendo que um forte impacto que houve nesse crescimento das despesas foi devido ao acordo coletivo bancário. Existe um bom impacto não caixa de depreciação e amortização de quase 2,5 bilhões, o que pode ser revertido para crescimento ou dividendos posteriores do banco. É um sinal positivo de governança administrativa e possível crescimento do lucro ao longo dos próximos anos. Eu, particularmente, gosto do Banco Santander e vejo o resultado como estável e favorável para os próximos anos. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir nossa página lá no Instagram. Valeu?